Olá a todos, sejam bem-vindos aqui para a nossa parte 9 dessa apresentação sobre o mundo micênico. Hoje eu vou falar um pouco mais detalhadamente, apresentar, dentro aqui da discussão sobre cultura material, os sepultamentos, falar um pouquinho sobre as principais formas de sepultura e o material associado a esses sepultamentos. Mas antes de eu chegar nessa parte, né, eu queria trazer uma informação importante da arqueologia, que sepulturas e sepultamentos a gente classifica como contexto fechado. E isso é muito importante. A gente costuma dizer, independente do material que está ali dentro da sepultura, né, que sepulturas são, quando não violadas e não vandalizadas, saqueadas e assim por diante, são minas de ouros para os arqueólogos, né, por duas características principais que caracterizam que é um contexto fechado, né? Então, quando a gente tem um sepultamento e aí alguns objetos são depositados nessa sepultura, a gente entende que esses objetos foram produzidos ou foram utilizados naquele período, no período de vida daquela pessoa. Então, a gente tem ali objetos que são contemporâneos. Isso é uma informação muito importante para datação em arqueologia, né? Então, a gente tem ali objetos que provavelmente produzidos e utilizados ali num espaço de tempo que a gente pode restringir com uma certa segurança. E um outro dado é com relação a esses artefatos que são depositados na sepultura, porque uma vez fechada a sepultura e, como eu disse, não violada, não saqueada, esses objetos chegam em ótimo estado de conservação. Porque a regra em arqueologia é a gente trabalhar com objetos do cotidiano que foram descartados, que foram abandonados. Então, mesmo os edifícios, né, os edifícios que são abandonados, eles viram ruínas, os artefatos, que são os objetos, eles vão se fragmentando, vão se quebrando, e a gente nunca consegue achar exemplares inteiros ou em bom estado. Outra coisa que a gente também encontra em sepulturas são o que é considerado dentro ali da categoria de matérias preciosas, né? Então, tanto bens importados quanto metais e outras matérias preciosas que, em geral, não vão ser abandonadas, né? Elas vão ser reutilizadas, elas vão ter outras funções, então são tipos de matéria-prima mais difícil de encontrar fora de contexto de sepultamento. Dito isso, a gente vai começar aqui. Eu vou trazer quatro tipos de sepultura, fazendo uma outra ressalva aqui, né? Nem todas são tipicamente micênicas, algumas são sepulturas, né, mais comuns que a gente encontra em outras sociedades, em outras organizações sociais, até eu chegar naquelas que são desenvolvidas pelos micênios. Então a gente começa pelas sepulturas chamada encista, que é uma sepultura, né, uma cova, por assim dizer, só que ela recebe algum tipo de acabamento, geralmente essas placas em pedra. Então, a gente já tem aqui uma estruturação um pouco melhor da sepultura. São as mais antigas, e aí outra ressalva que eu vou fazer, isso não quer dizer que elas são abandonadas a partir do momento que a gente vê o desenvolvimento de outros tipos de sepultura. A gente vai encontrar sepulturas incistas desde antes da chegada dos micênios, né, dos indo-europeus, que depois ali vão se transformar em micênios e continuam em todo o período micênico. Mas as mais antigas geralmente tendem a ser sepulturas incistas, né? É, mas não são porque elas são sepulturas mais simples ou mais antigas que a gente não pode ter um material ali depositado interessante. Eu vou trazer um exemplo que foi descoberto recentemente numa desse tipo de sepultura em Pilos, que é esse anel em ágata, né, todo entalhado, com essa cena de batalha. Então, um entalhe, né, uma glíptica bastante sofisticada dessa cena, que se vocês prestarem atenção já tem um guerreiro caído, né, e esse indivíduo já está atingindo um segundo guerreiro e assim por diante, né. Então, a gente pode sim encontrar nessas sepulturas, não tanto nas mais antigas, né, mas a gente pode se encontrar nesse tipo de sepultura um material interessante, um material sofisticado. Segundo tipo de sepultura, também eu já trouxe ela um pouco aqui, um pouco muitas vezes, né? É a shaft grave, né? A shaft grave nada mais é do que um fosso, né, da shaft, planejado, né, estruturado ali para receber mais de uma sepultura, e muitas delas podem ser cistas, geralmente são sepulturas em cista,
né? Então, a ideia aqui é que você construa esse fosso e ela possa receber mais de um sepultamento, né? Muito parecido com os nossos jazigos, né? Que são familiares e que estão ali preparados para receber vários sepultamentos, né? Então, a ideia é você cavar esse fosso, fazer um primeiro enterramento, uma primeira sepultura, lacrar aquilo com esse tipo de estela que eu trouxe aqui, que eu já trouxe outros tipos em outros vídeos, e aí você continuar enchendo esse fosso, tá? A Shaftgate, ela se desenvolve um pouco posterior, ela é um pouco posterior a cistas, né? E as mais famosas são os círculos funerários de Micena, tanto o A quanto o B. Não são os únicos exemplos de shaft graves, né? Mas são os mais famosos e eu vou trazer aqui um pouco do material associado ao círculo funerário A que a gente vê aqui, que está dentro da cidadela de Micenas. Então aqui vocês podem ver que tem várias shaft graves aqui dentro. E lembrando que elas testemunham um pouco esse momento de enriquecimento, né, e de a consolidação de um poder ali na cidadela de Micenas, ah, até porque o material que vai sair dos dois círculos funerários, o B é um pouquinho mais velho do que o A, é um material muito rico, então mostra ali uma riqueza, né, uma ostentação, material importado, também muito material importado, isso já apareceu, eu já trouxe alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, esse diadema eu já trouxe, eu não vou lembrar em que vídeo, mas eu já trouxe, associado aí, provavelmente para exatamente discutir, né, como esse poder vai se consolidando ali a partir do século XVI antes de Cristo. Em Micenas tem esse trabalho em metal bastante sofisticado, não só nesse material, mas em vários materiais que saem dos círculos funerários que é chamado de repoussé. É você pegar essa lâmina em ouro, bater por trás para fazer esse alto relevo, né? Então é uma técnica bastante interessante. Há toda uma discussão se esse material é importado de Creta. Alguns são, alguns a gente consegue determinar que tem uma origem cretense, mas se também não teria coisa que é feita por artistas cretenses já no continente, né? Ou se alguma coisa já é de produção micênica, de artistas micênicos, aprendendo aí algumas técnicas cretenses, né, minoicas. Então, esse trabalho com ouro, né, tem muito ouro no círculo funerário, há várias técnicas de ourivesaria aparecem nesse tipo de sepultamento, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui um Pix, né, que é uma caixa de madeira, e aí vocês podem ver o estado de conservação de um material perecível, mas que ficou fechado numa sepultura, e ele tem um revestimento de ouro, com essa técnica aqui, dessas lâminas, com essa técnica do repoussé. O que me dá gancho para falar da questão da máscara de Agamenon, que saiu ali do círculo funerário, também ali de Micenas, né? Que eu falei que tinha uma polêmica, né? Então, essa é a famosa máscara de Agamenon, que foi assim nomeada pelo próprio arqueólogo, né? Que escavou, que é o Schliemann, que escreve uma carta dizendo que ele contemplou a face de Agamenon, se referindo a essa máscara. Mas depois houve algumas polêmicas, que tem um contexto maior de alguns objetos que saem das escavações do Schliemann ali em Troia, principalmente, né? Porque resumindo aqui rapidamente, ele não encontra, ele escavou primeiro em Troia, depois ele escava em Micenas, ele acha esse material incrível no círculo funerário de Micenas, ele volta para Troia, ele quer achar alguma coisa muito similar ali, até para fazer uma ligação temporal e passa algumas semanas escavando, não acha nada, e nos últimos dias, de repente, aparece uns objetos de ouro, umas joias, aí fica um pouco suspeito, a gente nunca vai saber muito o que que aconteceu, né? Então, dentro desse contexto de algumas coisas do Schliemann que não são muito bem documentadas, a gente tem essa questão dessa máscara que aparentemente traz uma técnica micênica, né, que é o repoussé, e eu acabei de mostrar, né, uma caixinha, acho que dá para a gente voltar, né, desculpa, fui para frente, que a gente vê que essa técnica pode ser extremamente elaborada para coisas pequenas, né, mas essa não foi a única máscara que saiu dos círculos funerários de Micenas. E aí as outras que saíram, elas não são tão sofisticadas, né, então as outras que foram escavadas,
elas são um pouquinho menos elaboradas, por assim dizer. Mas a gente vê alguns detalhes aqui, né? Vou trazer alguns exemplos, né? Mas você vê que a técnica aqui dessas outras máscaras, e tem essas duas últimas que parece que a máscara foi feita usando o rosto como molde, né? Então há essa suspeita, né? Assim. E aí, quando a gente olha para essa máscara de Agamenon, há alguns elementos que não aparecem, né, nas outras, que é o detalhe das orelhas, esse olho muito bem definido, esse bigode que ficou muito suspeito, porque, né, nenhuma delas tem esse bigode é muito típico ali do século XIX, então levantou-se, né, aventou-se na época que ela teria sido uma falsificação, porque as outras máscaras, né, têm uma distância de técnica aí muito grande. Então, essa é a polêmica em torno dessa máscara de Agamenon. Mas também, né, saem outros trabalhos extremamente elaborados ali da Shaft Graves, como essa aqui, né? Essa aqui é uma adaga com esse trabalho em que a gente chama de nigelo, né? Então, o que que a gente tem aqui? Essa aqui é a lâmina da adaga, né? Eu cortei aqui o cabo, porque eu estou interessada nesse trabalho que está na lâmina, que você tem o fundo de bronze, é uma lâmina de bronze, aí você tem um fundo escuro de bronze e você vai ter incrustações nesse bronze de ouro e prata. E é um trabalho extremamente sofisticado também, saindo ali do mesmo contexto, com as mesmas datações dos outros materiais. E aí, de novo, eu volto para a questão, né, de sepultamentos e contexto fechado. Tá? Depois a gente avança aqui para chamber tombs, né, que são as sepulturas em câmara, né? Então, a gente vai vendo ali como essas sepulturas vão se tornando mais complexas, nunca esquecendo que as formas anteriores continuam sendo utilizadas, né? Então, a ideia dessas sepulturas em câmara, as chamber tombs, é você pegar uma elevação de terreno, um pequeno monte, uma pequena ah, elevação de terreno e escavar uma sepultura. Dá para ver aqui no desenho à direita, né? Escavar uma sepultura, esse corredor que a gente chama de dromos e fazer uma câmara, daí o nome, né? Sepultura em câmara dentro. E às vezes você pode ter uma cista lá dentro, às vezes você pode ter uma shaft grave, né? Essas coisas podem acontecer, né? Mas a gente vê que as formas de sepultura vão se tornando mais complexas. Aqui a gente já está falando, né, de construir, né, de fazer uma escavação, de fazer algum tipo de edificação, né? O material das Chambetombes realmente é espetacular também, né? Eu vou trazer alguns exemplos. Lembrando que o que eu estou trazendo aqui é uma apresentação, são alguns exemplos, né? Então a gente tem, por exemplo, esse trabalho em marfim, né? Que a cabeça é entendida como a cabeça de um guerreiro com um elmo que com um elmo, né, feito com presas de javali, porque como é que a gente sabe isso? Porque a gente tem, vem de uma outra Chamber Tomb, este elmo feito com presas de javali, que inclusive é descrito em Homero, né, na Ilíada. Ah, eu trouxe também um pouco da cerâmica aqui, para vocês verem que esses exemplares que a gente encontra ou inteiros, ou se fragmentado, todos os fragmentos estão na sepultura, né? Esses melhores exemplos de cerâmica e de materiais que são perecíveis a gente encontra nesses contextos fechados, né? Então, e também a cerâmica que a gente vai encontrar nessa sepultura geralmente são os melhores exemplos, né, os mais sofisticados. Então, pensa que é alguma coisa que foi dedicado para o morto, né? Joias, muitas joias, eu trouxe alguns exemplos aqui, muitas joias de ouro. O que eu não consegui achar aqui, porque tem as questões de direito autoral, né? Eu consegui achar essas que são feitas de ouro, né? Aqui tem outro exemplo, elas saem todas das Chamber Tombs, mas tem também umas lindíssimas de faiança, de contas de vidro, de ágata, mas eu não consegui achar disponível na internet para poder fazer a reprodução. Mas é alguma coisa que vocês podem pesquisar. No último vídeo eu deixei a indicação de um livro que está disponível online, que traz esses colares também. Então, isso também é um material associado às chamber tombs. Anéis, que tem esses sinetes, né? São entendidos como anéis que têm essas impressões, anéis de ouro com essas impressões
de selo, né, que seriam selos também, muitos tem, eu estou trazendo um exemplo de cada novamente, né, é uma coisa muito associada a esse tipo de sepultura. As chamber tombs, assim como as shaft graves, são para enterramentos múltiplos, então elas permitem vários sepultamentos também, então a gente sempre com essa ideia de que é a mesma família, a mesma dinastia, né? E por último, a Tolus Tomb, que é a mais famosa, é a mais conhecida, mas tanto a Chamber Tomb como a Tolus Tomb são sepulturas características da civilização micênica, né? Então, alguma coisa ali que é deles, né? A Tolus Tomb nada mais é do que uma Chamber Tomb construída. Em vez de você pegar uma elevação, escavar e construir uma câmara, você constrói uma sepultura, eu já trouxe alguns exemplos, depois você cobre ela, né? Então, ela é o auge, assim, da engenharia, da arquitetura micênica para sepultamentos. Aqui o famoso Tesouro de Artreu, acho que ele já apareceu aqui pelo menos, dessa deve ser a terceira vez, se não for a quarta, né? Eu já mostrei também a abóboda das sepulturas e assim por diante, né? É difícil achar um material dessas sepulturas, provavelmente por falta de registro, né? Então, eu vou trazer só alguns exemplos, né? O Tesouro de Atreu, que é a maior delas, né, tem inclusive uma câmara secundária. Então, vocês percebam que, a despeito de serem redondas, né, elas têm a mesma ideia das chamber tombs, né? Usa essa câmara principal, e aí você dentro você pode ter uma cista, né, para o primeiro enterramento e depois quando houver um segundo enterramento, você pode deslocar os ossos, os restos, para um canto. No caso aqui do Tesouro do Ateu, tem uma câmara secundária e os ossos vão sendo depositados numa cista dentro dessa câmara secundária. E aí você pode efetuar ah, o enterramento seguinte, né? Em períodos posteriores, essas sepulturas vão ser foco de cultos, né, de o que a gente chama de culto heróico, né, até por conta da difusão dos poemas épicos de Homero, essas sepulturas vão ser entendidas como sendo as sepulturas dos heróis que estão ali na Ilíada, na Odisseia e em outras poesias que provavelmente circulavam ali, que a gente acabou perdendo, né. Então a gente vai ver ali pós-civilização micênica, que o dromos, né, essa entrada dessas sepulturas vão começar a receber objetos votivos e a gente vê algum tipo de ritual acontecendo, né? E aí essas sepulturas vão ser entendidas como as sepulturas dos heróis que estavam nessas narrativas. Então, algum tipo de joia também vai aparecer, né? Aqui a gente tem uma parte de uma pulseira de faiança que sai de uma tolos tombes, alguns objetos, né? De ouro, com a técnica do repoussé, também a gente encontra nas toloi, o Purau e toloi. E em todas as sepulturas a gente vai encontrar esse tipo de. Eu quero fazer, né, um vídeo só para elas, de estatuetinhas, são estatuetas de terracota bem pequenininhas, né? Que a gente encontra em contexto não funerário também, mas elas são muito comuns em sepulturas, né? Então, a gente vai encontrar tanto desde as cissas, passando por todas elas, eu deixei elas aqui pro finalzinho, tá? A gente tem uma outra categoria, né, na verdade, lá, né, que é um sarcófago. Isso é muito minoico, na verdade, de Creta, né? Mas a gente encontra tanto em Creta, em ocupação micênica, como eventualmente no continente, algumas lá, né, que a gente entende que são micênicas porque estão em território micênico ou em período, né, uma temporalidade que a gente sabe que tem uma presença micênica, né? E muitas delas encontradas dentro de chamber tombs. Então, a chamber tomb pode ter tanto cista quanto pode ter essas lanax, né? Esses pequenos sarcófagos, né? Então, isso também está associado a essa categoria de sepultamento que a gente está explorando aqui hoje, né? E que, na verdade, a gente terminou, tá? Então, ah, eu queria agradecer a quem chegou até aqui. Qualquer dúvida, comentário, sintam-se à vontade para postar ali nos comentários, tá? Até uma próxima.